BPI é dedicada à promoção e ao estudo dos direitos de propriedade intelectual e direito digital, reunindo profissionais de diversas áreas. Sempre esteve na vanguarda das discussões sobre o tema, com impactos diretos na inovação e no desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto que está envolvida em debates sobre sociedade digital, inteligência artificial e disrupção criativa. Debater temas relevantes e entregar conteúdo de qualidade sempre foram nossos objetivos. A revista da ABPI traz artigos de especialistas do Brasil e exterior e é a maior referência nos meios jurídicos sobre propriedade intelectual. A revista da BPI é a minha maior parceira profissional. Congrega artigos acadêmicos e profissionais. Traz à tona discussões e novas teses que estão surgindo no Brasil e no exterior. Na área da educação, inauguramos em 2020 o ABPI Seduc, Centro de Educação Continuada da ABPI. Nossos eventos incentivam o networking e a troca de experiências. São webinars, mesas redondas, almoços, palestras e reuniões de comissões que debatem temas atuais e controversos nos campos jurídico e empresarial. O Congresso Internacional da BPI é um dos mais importantes fóruns de propriedade intelectual da América Latina. Realizado anualmente, reúne advogados, empresários, professores, membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de entidades internacionais e estudantes. O Congresso da ABPI é importante por ser um ótimo ambiente para o compartilhamento e difusão de conhecimentos de propriedade intelectual. Também é um ambiente de network que permite a aproximação da indústria do NPI com os profissionais de TI. O Congresso é importante pois é um ambiente onde colegas se unem para debater os temas mais quentes de TI no Brasil e no mundo. A ABPI se transformou em uma voz e um espaço de posicionamento, oferecendo segurança jurídica e atuando de forma isenta na defesa dos interesses do mercado. Nossas comissões de estudo são orientadas para o aperfeiçoamento da legislação, doutrina e jurisprudência sobre propriedade intelectual. Nosso comitê empresarial conta com mais de 70 empresas de todos os portes. O Comitê Empresarial da BPI tem uma grande relevância, que é um momento muito importante em que as empresas se encontram e trocam experiências sobre erros, acertos, casos de sucesso e que podem, inclusive, ser aplicados por outras empresas que estejam ali sofrendo daquele mesmo problema. Então, é um comitê muito interessante e realmente é uma honra fazer parte. O Centro de Solução de Disputas, CSD-ABPI, foi criado para gerenciar procedimentos de soluções alternativas de mediação e arbitragem, inclusive de disputas de nomes de domínio, sendo reconhecido pelo registro.br. Com o Comitê de Advocacy, atuamos para a melhoria do sistema de propriedade intelectual junto ao governo e autoridades competentes. Tanto que nos anos 90 colaboramos com a elaboração da Lei de Propriedade Industrial. Quais as vantagens ao se associar à BPI? Primeiro, a possibilidade do conhecimento de alto nível em propriedade intelectual. Mas não somente isso. A BPI promove a oportunidade de você poder conhecer outros escritórios, alguns profissionais bastante renomados e fazer um bom networking. E se você é dono de escritório, se associar à BPI é uma excelente ideia para pensar junto as políticas de propriedade intelectual que a gente quer para o país. E a ABPI atua como grupo nacional da IPPI, a principal entidade mundial para estudo e promoção da propriedade intelectual, e da LIDC, Liga Internacional de Direito da Concorrência. Continue construindo com a gente esta história. Venha fazer parte da ABPI.
Boa tarde a todos e todas, colegas advogados, empresários, estudantes, demais participantes interessados em propriedade intelectual. Eu me chamo Evelyn Arvoredo, sou consultora da BPI para assuntos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Sou advogada especializada em PI, responsável pelo contencioso de PI do Escritório Vaz e Dias Advogados Associados. Hoje é o terceiro dia dessa série de workshops que estamos tendo em assuntos estratégicos em propriedade intelectual, em que temos a honra da palestra de diversos profissionais da área. Conforme já apresentamos nos últimos eventos, esses workshops têm como objetivo a discussão da propriedade intelectual sobre diversos pontos de vista, de advogados, servidores do IPI, núcleos de inovação, peritos técnicos, entre outros, a fim de estimularmos um debate estratégico da matéria que dialogue com todos. Pensando nisso, teremos hoje as palestrantes Ana Cláudia Oliveira, representando a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, a ABFINA, e a doutora Natália Rodrigues, representando a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, CTIT, da UFMG, que falarão sobre a atuação estratégica em matéria de patentes, representando as perspectivas empresarial e acadêmica da matéria. Antes de propriamente apresentá-las, eu gostaria de fazer novamente uma apresentação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que é muito importante para esse evento, para quem não esteve nos primeiros workshops e ainda não conhece a iniciativa. A Estratégia Nacional surgiu como um projeto do governo federal que, junto aos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, identificou diversos desafios no Sistema Nacional de Propriedade Intelectual a serem superados, com o objetivo de promover a API no Brasil. Diante disso, a Estratégia Nacional definiu algumas metas, dentre elas ampliar o uso do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual por inventores, criadores, produtores, autores, conscientizar a sociedade sobre os benefícios dos direitos de propriedade intelectual e sobre os prejuízos ocasionados pela violação desses direitos, reduzir as práticas de contrabando, falsificação, pirataria, expandir o acesso a serviços de inteligência tecnológica em PI, ampliar investimentos em inovação, ampliar a exportação de produtos nacionais e regionais com alto valor agregado em função do uso estratégico de PI, entre diversas outras metas. E essas metas foram definidas para nortear a atuação do governo federal e dos membros do grupo interministerial, e a partir delas foram sugeridas atribuições para cada um desses membros, específicas para sua atuação em particular no sistema de propriedade intelectual. E dentre esses membros está a BPI, que é uma das principais associações de PI no Brasil, como foi demonstrado no vídeo institucional que vocês puderam ver no início, e desenvolve iniciativas para conscientização sobre propriedade intelectual e aprofundamento dos conhecimentos sobre a matéria entre os seus associados e a sociedade, além de contribuir nacional e internacionalmente para a promoção dos direitos de propriedade intelectual e discussão sobre temas relacionados. Então, passada essa breve introdução, e sem mais delongas, eu gostaria de transmitir a palavra à primeira palestrante de hoje, doutora Ana Cláudia Oliveira, bióloga, com doutoramento em biotecnologia pela UFRJ, doutorado em propriedade intelectual e inovação pela Academia da NPI, pós-doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Ela tem 25 anos de experiência, tendo atuado como analista de patentes da Anvisa, pesquisadora especialista em patentes da Fiocruz e redatora de patentes de universidades e empresas. Ela é sócia da empresa 2PHD, perita judicial de patentes de biotecnologia vegetal e animal, consultora especialista da Bifina e da Progenéricos na área de farmacêutica e conselheira do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, CEGEM. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de dizer que, considerando que estamos em formato de webinar, eu queria pedir para vocês direcionarem suas perguntas pelo chat ou Q&A. Eu acompanharei e direcionarei as perguntas ao final das falas das palestrantes. Por favor, doutora Ana Cláudia, tem a palavra. Muito obrigada pelo aceite falar no dia de hoje. Com certeza teremos a honra, Obrigada, né, Evelyn. da sua fala. Bom, gente, boa tarde. Queria agradecer à BPI pelo convite. É uma honra para mim estar aqui na BPI falando sobre patente, que é um assunto que a gente tanto ama, né? Vi que o pessoal que está aí, tem gente que está começando, tem gente que já me deu aula, então vai ser um público bem diverso para a gente, né, Natália? Então a gente vai tentar falar um pouquinho aqui das estratégias em termos de patentes, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela.
Vou botar... Vocês estão vendo? Sim. Deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar. Bom, então vou começar, porque também é pouco tempo para a gente falar. Se a gente falar de patente, a gente passa dias e dias falando, né? Então vamos lá. Bom, para quem está começando na área, né, a patente é um título de propriedade que é temporário, que é concedido pelo Estado ao titular, né? E esse título ele dá o direito exclusivo de produzir, usar, vender ou importar a invenção patenteada, impedindo terceiros de fazer isso, né? Então, na realidade, a patente ela te dá o direito de proibir um terceiro de usar, de produzir e de vender, né? Bom, a patente ela pode proteger um produto, um processo, ambos, normalmente até protege o produto e o processo, ou um aperfeiçoamento de produtos e processos que já existem. Aí, no caso, algumas patentes acabam não sendo uma patente de invenção, sendo uma patente de modelo de utilidade, quando na realidade é um aperfeiçoamento, né, de algum objeto, de algum dispositivo, de algum equipamento. Aí às vezes acaba caindo como patente de modelo de utilidade. A patente de invenção, que é o que a gente mais trabalha, pelo menos na área farmacêutica, na área do agro, ela é vigente por 20 anos contados da data de depósito, né? Então, a gente deposita e, quando ela é concedida, ela vai valer por 20 anos contados daquela data em que o pedido de patente foi depositado. Bom, então, além desses 20 anos de concessão, né, 20 anos da data de depósito, ela é a forma que tem, vamos dizer, o quiprocó do sistema de propriedade intelectual, né, do sistema de patentes. O titular, ele passa aquela informação tecnológica, como que faz aquele insumo, aquele produto, aquela máquina, né, e o Estado dá 20 anos de exclusividade sobre essa patente, sobre essa tecnologia, né? Sendo que a patente ela só vai ser válida naquele país onde foi depositado e concedida a sua proteção, né? Então, para você ter uma proteção em vários países no mundo, você tem que depositar em cada um desses países. Isso pode ser facilitado pelo Tratado de Cooperação de Patentes, né, que você deposita em um e depois entra nas fases nacionais, e aí você consegue, tendo as suas patentes concedidas, você vai ter a proteção em vários territórios, né? E aí, quando o depositante deposita um pedido de patente, ele já passa a usufruir dessa expectativa de direito, né? Só que o direito, de fato, ele só vai ser concedido quando a patente for concedida, né? Então, a vigência de 20 anos, ela conta como a expectativa de direito e depois, quando ela é concedida, o direito de fato. Isso daí os advogados que estão assistindo sabem muito mais do que eu, que sou bióloga, né? Vamos lá. E aí é interessante a gente pensar o que é patenteável aqui no Brasil, o que não é, o que é considerado invenção, o que não é. Isso está sendo revisto pelo INPI, está sendo revisitado, foi discutido bastante ano passado no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Isso vem sendo discutido internamente no INPI, vem sendo discutido pelas associações, de uma forma de talvez melhorar esse escopo de proteção aqui no Brasil, para a gente conseguir ter mais matérias patenteáveis, né? Mas, por enquanto, o que está na nossa lei desde 96, né, é que não se considera invenção descoberta, teoria científica, método matemático, concepções abstratas, esquemas, métodos comerciais, obras, que aí já tem, né, o direito autoral, programa de computador, que também tem a sua proteção própria, apresentação de informações, regras de jogos. E aqui eu coloco em negrito o que mais interessa para as principais áreas que depositam patentes, né?
técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, né, e métodos terapêuticos ou de diagnóstico, quando aplicado diretamente no corpo humano ou animal, fora dele é possível, né? O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, incluindo genoma ou germoplasma e processos biológicos naturais. Aqui nesse pedacinho, o inciso 9 é o principal desejo de mudança daqueles que querem aumentar o escopo de patenteabilidade no Brasil. Bom, e aí não são patenteáveis, é o artigo 18 da lei, né? É o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública, a substância, matéria e mistura, né? Que tem a modificação das propriedades e quando é resultante de transformação do núcleo atômico. E aí retorna a discussão do artigo 10, né, do todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, né? Então, assim, isso é o que está na legislação. O que a gente vê na diretriz de exame já afrouxa um pouquinho o que está na legislação, então a gente já vê patentes de extratos, tanto animais quanto vegetais, quanto extratos de micro-organismos. A gente já vê o INPI concedendo patentes para esse tipo de matéria, que teoricamente pela lei não seria possível, mas pelas diretrizes de exame a gente consegue achar algumas brechas para poder depositar o pedido de patente e essas patentes serem concedidas, né? Porque depositar, a gente pode depositar qualquer coisa, né? Está aí, infelizmente, né? Enche o INPI de muitas patentes com matérias não patenteáveis, mas é a tentativa dos depositantes, né, ou de adequar a nossa legislação, ou até por desconhecimento da legislação, principalmente das diretrizes de exame, a gente coloca e aí vai sofrendo exigência e vai modificando ao longo do processo administrativo, né? Bom, então o que pode ser patenteado aqui no Brasil, né? E aí em qualquer lugar do mundo, né? Uma solução para um problema técnico, né? Eu vejo assim, desde a época da formação para analisar patentes, a gente via isso. Você tem que pegar uma patente e entender qual é o problema técnico e qual é a solução encontrada para solucionar aquele problema, né? Então, assim, uma patente, a principal coisa, o principal fato, característica dela, é você encontrar isso. Você tem que encontrar qual é o problema e qual é a solução, né? Porque senão fica difícil para o examinador também entender isso. Então, se é difícil para a gente que não está examinando encontrar qual é o problema, a solução, imagina do examinador, né? Que tem muitos pedidos para examinar, um tempo curto. Então, o ideal é que seja bem claro isso, qual é o problema, qual é a solução, ou qual é o avanço tecnológico, qual é a vantagem da sua tecnologia em relação ao que já existe no mundo, né? E, claro, tem que preencher todos os requisitos e condições de patenteabilidade. Alguns são óbvios, são fáceis, outros já são mais complicadinhos, né? Então, a novidade é a novidade absoluta que a gente utiliza, né? Então, é nova quando ela não está no estado da técnica. E o que é esse estado da técnica? É tudo que existe publicado em vídeo, em livros, em artigos. Então, você tem que fazer uma busca ampla para descobrir se já existe alguma coisa igual ou parecida ao que você está propondo, né? Então, assim, a novidade é meio que preto no branco. A gente consegue dizer, é igualzinho, né? Hoje em dia, um documento ele tem que estar toda a característica tem que estar reivindicada num documento para você conseguir, vamos dizer assim, indeferir por falta de novidade, né? Então, é mais... Quando a pessoa faz uma busca de anterioridade, é mais tranquilo, assim, de ter uma tecnologia nova ou de verificar se ela é nova ou não, né? A atividade inventiva já é o requisito assim que eu considero o mais subjetivo de todos, né? Porque ela é inventiva quando não é óbvia para um técnico no assunto,
O técnico no assunto é aquele técnico que consegue refazer aquele processo, consegue chegar àquela tecnologia sem o que a gente chama de experimentação indevida, né? Você não tem que ser um mágico, você não tem que ser um deus, né? Um prêmio Nobel para conseguir refazer aquele processo. Então, um técnico no assunto não é nem aquele cara muito, nossa, prêmio Nobel, e nem aquela pessoa que está começando, né? É uma pessoa que é um especialista na área. Mas só que o que é óbvio para um especialista pode não ser óbvio para o outro. E aí é que a gente vê a dificuldade de analisar a atividade inventiva, né? A aplicação industrial é que pode ser aplicada em qualquer tipo de indústria, inclusive agroindustrial, agroflorestal. Então, a gente tem a aplicação industrial também é mais fácil. Não sei que seja uma coisa artesanal, você consegue comprovar o requisito de aplicação industrial. Então, aqui onde a gente vê mais patentes sofrendo exigência, normalmente é por atividade inventiva. Quando você vai para as condições de patenteabilidade, aí é a unidade de invenção, que tem que ser uma invenção única ou várias invenções relacionadas entre si. Isso diferencia um pouco entre áreas. Então, por exemplo, na área de biotecnologia, você vê patentes sendo mais divididas do que em outras áreas, porque são várias invenções relacionadas, mas não tão relacionadas quanto o examinador do INPI gostaria. Então, você vê uma área que você vê bastante divisão de pedido, né? Suficiência descritiva, que o relatório tem que descrever claro e suficientemente a invenção. Então, tudo que você pede no quadro reivindicatório tem que ter um embasamento técnico, tem que ter exemplos de concretização no relatório descritivo. Então, comparando com uma tese, seria o grosso da tese, seria o relatório descritivo, né? Onde você tem todo o embasamento técnico para você chegar à conclusão do que você está pedindo. Fundamentação, clareza e precisão, né? Tudo que você pede no quadro reivindicatório tem que estar fundamentado no relatório descritivo. Então, você não pode pedir um produto em um processo e você só descrever o produto sem descrever as etapas do processo no relatório descritivo. Então, aqui também, talvez o mais subjetivo e mais difícil de analisar seja a suficiência descritiva, né? Quando você falta, ou você tem uma descrição muito grande, muito detalhada, isso dificulta aquelas patentes com 700 páginas, com 1.000 páginas, com 400 reivindicações, onde você tem que bater pedacinho por pedacinho no relatório descritivo, você tem que achar todos os exemplos. Então, ali é difícil de você mensurar a suficiência descritiva. Então, talvez seja realmente o mais subjetivo, né? E aqui é um resumo do fluxograma do pedido de patente no INPI. Então, você deposita, ele fica 18 meses em sigilo, a não ser que você peça a publicação antecipada e o requerimento de exame antecipado, passa pelo exame formal, se não tiver nenhuma exigência formal, publica, né, que é o 3.1. Publica, você faz o requerimento de exame, que pode ser até 36 meses do depósito, né? Hoje em dia, o INPI pede, né, para que esse requerimento de exame, quanto menor, melhor para acelerar, mas nem sempre interessa ao requerente. Passa pelo exame de mérito, durante a publicação e até o final podem ser colocados subsídios por terceiros interessados, passa o parecer técnico de deferimento ou de indeferimento. No caso do indeferimento, ainda cabe recurso. Tendo recurso contra o indeferimento, ainda cabe as contrarrazões ao recurso contra o indeferimento. Sendo pedido deferido, ele concedido, após a concessão, ainda cabe o processo administrativo de nulidade, caso tenha um terceiro interessado, um concorrente, né, que deseja anular aquela patente e comprovar ou não. Normalmente, o requerente de PAN são interessados que depositam subsídios também ao longo do exame,
E aí, acabando esse processo, né, esse prazo, aí só na fase judicial, né? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de estrutura, só para exemplificar para quem não é da área. Aqui é a carinha a folha de rosto de uma patente concedida. No caso, essa patente é do Gilene, que é o fingolimod da Novartis. Então, aparece o título, a data de depósito, a concessão, a classificação internacional, prioridade, titular, inventores, se tem pedido PCT, qual publicação, a entrada na fase nacional e um resuminho, né, que é aquele resuminho que o depositante coloca. Bom, aqui tem o início do relatório descritivo, né? Então ele fala do campo da invenção, o que é aquela composição, para que serve, qual é o composto. Depois, ao longo do relatório, ele vai dando exemplos, né? Aqui nesse parágrafo 84, são exemplos dos grânulos, dos comprimidos e a quantidade por comprimido do composto, do fingolimod, dos recipientes que estão juntos. E aí, na reivindicação, né, aqui eu coloquei só duas, né? Então, a primeira, na realidade, é uma composição, que compreende o fingolimod, uma carga e um estabilizador, e a segunda é uma reivindicação dependente da primeira. Também ele fala qual é a ciclodestrina, e aí ele especifica mais o que ele está pedindo nessa primeira reivindicação. Bom, e aí a gente vai falar de tipo de estratégias em patentes, né? A gente tem uma estratégia positiva e uma estratégia defensiva, tá? E aqui, se eu usar algum jargão jurídico errado, depois a Evelyn me corrige, tá, Evelyn? Que é o que a gente mais usa, assim, o termo técnico que a gente acaba mais usando, né? E a maioria das instituições tem ou deveria ter os dois tipos de estratégia internamente, tanto a positiva quanto a defensiva, né? A positiva é o quê? Você usar a propriedade intelectual para crescer, para inovar, para gerar inovações dentro da empresa, para gerar competitividade, para ir para mercado, para ter um portfólio bonito, interessante. Isso é uma estratégia positiva. E a estratégia defensiva é você proteger a sua propriedade intelectual, né? No caso aqui, a sua patente, contra violações por terceiros ou outro tipo de ação judicial, né? Uma nulidade, então, assim, o ideal é você ter as duas, tanto a positiva quanto a defensiva, e é o que acontece na maioria das empresas, né? Você vê muito assim, startups, universidades, às vezes usando mais a positiva e menos a defensiva, né? E na indústria você vê mais a defensiva, né? Porque o tempo todo ali as empresas, os concorrentes, né, batendo a tecnologia na outra, e um pouco da positiva, né? Mas sempre tem que estar alerta à concorrência, isso daí faz parte do jogo, né? Bom, ações de estratégia positiva. Investir em pesquisa e desenvolvimento para gerar novas patentes, então ter equipes que gerem esses insights e que gerem mais produtos, parcerias estratégicas, e isso daí faz com que você compartilhe risco, compartilhe conhecimento, compartilhe recurso, né? Você proteger em mercados internacionais também, você ter uma competitividade também internacional e ter uma estratégia de marketing alinhada com a estratégia jurídica e de mercado, né, para destacar essa inovação e essa liderança. Quando você tem uma estratégia defensiva, você tem que monitorar as suas patentes e as patentes de todo mundo que te interessa ou que te incomoda, né? Então, você faz um monitoramento de todas as empresas e de todas as patentes daquele setor. É um pouco o que a gente faz lá na empresa, a gente tem vários monitoramentos de vários setores, somam, sei lá, quase 20 mil patentes ali sendo monitoradas toda semana, né? Manter esse portfólio para fortalecer a defesa em caso de litígios. Então, se você tem muitas patentes protegendo um produto ou um processo, né, você vai cercar aquela tecnologia. Então, é mais difícil de você ser atacado e perder
de repente você tem uma patente, você perde aquela patente, acabou, né? Então você fortalece, né? Ações legais contra violações, né? E acordos de licenciamento para evitar disputas e gerar receitas. Então, às vezes, é mais fácil você se juntar ao seu colega pesquisador do que você bater nele. Às vezes, é mais fácil vocês se juntarem e aí ter uma receita maior para os dois do que ficar numa disputa judicial infindável. Esse tipo de licenciamento acontece também muito entre a academia, né, e a indústria, ou entre startups e indústria. Bom, e aí, nas duas estratégias, o que a gente tem que conhecer, né, a fundo, né? O processo do INPI, o processo administrativo do INPI, a gente, tanto o pessoal que é técnico quanto que é o pessoal que é jurídico, tem que conhecer todas as fases do processo do INPI, daquela tecnologia. Então, conhecer o pedido de patente do depósito até a concessão, ou do depósito até o indeferimento, né? Conhecer todas as alegações contrárias do INPI, de concorrentes, né? Conhecer, ler todos os pareceres do INPI para saber quais foram os argumentos utilizados para o INPI para conceder ou para indeferir aquele pedido de patente, né? Olhar os subsídios e PANs, porque muitas vezes o subsídio te aponta uma coisa que o pesquisador realmente não viu, né? E aí, às vezes, dá tempo de você trabalhar em cima do pedido de patente para ele ser diferenciado e conseguir, vamos dizer assim, escapar desse subsídio, né? Ou desse PAN. Então, assim, você tem que conhecer o processo do INPI do início ao fim para você conseguir realmente conhecer aquela tecnologia, né? Conhecer a patente, no caso de uma patente de outro inventor, né? Você identificar quais são as características essenciais daquela tecnologia, você conhecer as faixas, as dosagens, todas as alternativas de matéria-prima, todas as alternativas de recipientes, todas as alternativas de todos os insumos que são utilizados, né? Olhar todos os exemplos de construção, todas as melhores formas de se fazer, se for um processo, né? Os resultados de teste, quais foram os protocolos utilizados para chegar naqueles resultados de testes. Hoje em dia, esses protocolos estão sendo muito questionados em ações judiciais. Estratégia da empresa, né? No caso, você sendo uma empresa e tendo esses dois tipos de estratégia. Você conhecer os problemas e as soluções dessa tecnologia, justamente para você conseguir identificar se é uma patente de terceiro, você conseguir identificar rotas tecnológicas que sejam alternativas, né? Sem você infringir uma patente, identificar todos os constituintes, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, para ver se você não está infringindo, né, dentro da faixa da concorrência, ou se essa faixa ainda está protegida ou não, e saber se a empresa quer colocar no mercado ou se ela quer proteger também, porque se ela quer proteger também, ela tem que ter uma tecnologia e uma descrição que preencha todos os requisitos e condições. E aí, se você acha coisas muito semelhantes ali, você tem que conhecer tudo para você conseguir fugir daquilo ali e não infringir a patente de ninguém, né? Você ter uma patente com mérito, que preencha os requisitos e que consiga ser concedida. E aí os tipos de atuação, você pode atuar administrativamente do INPI, do início ao fim do processo, judicialmente, né, quando acaba a fase administrativa, algumas vezes até antes de finalizar a fase administrativa já está havendo ação judicial, né, como o amigo da corte, né, que é o amicus curiae, você pode também colocar informações para ajudar os magistrados, isso muitas associações fazem, trabalham como amicus curiae, como a Abfina, Interfarma, Progenéricos, CropLife. Então, você atua como amigo da corte e em redes e parcerias, né? Então, quando você tem um grupo de pesquisa que atua naquela tecnologia ou naquelas indicações de uso, também pode trabalhar em rede para atuar, isso fortalece também essa atuação, né?
E aqui eu vou dar alguns exemplos de casos de sucesso que a maioria deve conhecer. Então, patentes, por exemplo, de saúde animal, o Bravecto, né, quem tem cachorro conhece, é o Flofenicol, né, da Zoetis, é um medicamento antiparasitário para cães e gatos, né, e é muito utilizado. O Simparic, que é o Sarolaner, aí são o grupo das ixosazolinas, que são, vamos dizer assim, as queridinhas das empresas de saúde animal atualmente. Isso daí é uma concorrência absurda. Quem lança primeiro, e aí, assim, conseguiram lançar todas as ixosazolinas comerciais, que atualmente são 4 ou 5. Aí ele já começa, não, a minha só dura 30 dias, então tem que aumentar. Dura 60, não, dura 90. Mas eu consigo injetável, eu consigo mastigável. E aí vai. Não é necessário uma inovação radical para você conseguir ter uma patente, né? Esse caso das ixosazolinas, o Simparic, eu acho que foi um dos primeiros. Depois vieram vários. Então, também tem avançado bastante, né? A Leishtek, que é uma vacina para doenças em cães, da Ouro Fino, saúde animal, também com base em antígenos. O fipronil, que a gente conhece muito, que é utilizado no agro, em saúde animal, né? Ele é antiparasitário também, é o efipro, que é bastante utilizado. Em patentes agronômicas que são sucesso, o Roundup Red, né, que é a soja transgênica da Monsanto, né, a soja geneticamente modificada para resistir ao herbicida Roundup, né, permitindo eficiência maior. O Bitcorn, que é o milho transgênico, também da Monsanto, também é um milho geneticamente modificado. E aí, quando a gente olha essas tecnologias e a gente for buscar por tecnologia, a gente vê que tem muitas patentes protegendo esses produtos, né? Então, assim, é a forma de você cercar aquele produto para conseguir ter uma proteção mais efetiva, ter a proteção do processo, das composições, do composto, do uso. E aí, o que não é patenteável aqui no Brasil, quando entra, acaba caindo, né, ou sendo transformada. Então, por exemplo, se a gente tem uma patente de método de tratamento que não é aceito aqui no Brasil, se o relatório descritivo deixar, é transformada em uma patente através de fórmula suíça. Então, o uso do composto X para tratamento, para a produção de um medicamento para tratamento da doença Y, né? Então, só que para isso você tem que ter um relatório descritivo bem amplo, bem descrito, para conseguir tanto pegar um método de tratamento quanto pegar aquele uso, né? Senão acaba o examinador do INPI acaba identificando que é uma patente de dosagem, é uma patente que você olha e fala, não, espera aí, isso aqui é um método de tratamento, isso não é uso. Então, quando traz essas patentes para o Brasil, né, tem que pensar nessa adequação direitinho. Então, isso tem que ser pensado lá no início, na primeira patente, né, quando escreve o primeiro relatório descritivo, para poder entrar nas diversas fases nacionais, tudo igualzinho, e aí cada país vai cortando o que não puder ser protegido, né? A Embrapa, semente geneticamente modificada para resistência a herbicidas. A Embrapa tem muita patente interessante e boa. A Iara Brasil, com um novo fertilizante orgânico que melhora a produtividade. Em biotecnologia, tem as patentes de CRISP, né? Cas9, que é a tecnologia de edição gênica. Então, tem muitas patentes utilizando o CRISP para edição genética. O Elvitegravir da Gilead, que é um antirretroviral para HIV, o Elipta, a produção de etanol celulósico da Grambio, que é uma nacional também, produção de etanol a partir de biomassa lignocelulósica, a biossintetização de ácido ascórbico pela Biotec, que é também uma nacional, uma tecnologia para a produção de vitamina C. Então, assim, biotecnologia é um mundo, né? E tem muitas tecnologias diferentes de reprodução animal, vegetal.
Aqui, nas patentes farmacêuticas, a gente tem a liraglutida, né, para obesidade, da Takeda, que é o Saxenda, o Ozempic, né, o tratamento para diabetes tipo 2, que agora tem vários outros produtos, né, tem o Wegovy, tem semaglutida de várias formas, não só para diabetes, mas para emagrecimento também. O Stelara, da Johnson Johnson, para doenças inflamatórias, a colagenase do Cristália, que é para úlceras na pele, lesões, feita a partir de um micro-organismo isolado no Brasil, então feito a partir da biodiversidade brasileira. O Axeflan, da Cordia verbenácea, do axê, que é um anti-inflamatório, né? Também biodiversidade brasileira, também com algumas patentes concedidas, mais lá fora do que aqui. Várias dessas aqui têm mais patente concedida lá fora que no Brasil, justamente pelo que a gente não patenteia, né? Aqui alguns exemplos, só para a gente mostrar que assim, um produtinho tem várias patentes. Esse aqui, o IDIFA, ele ainda tem 6 patentes vigentes nos Estados Unidos e 2 no Brasil. Uma do composto, outra da composição, uma do uso para câncer e outra forma cristalina, que começa a expirar em 2033 e vai até 2034, se a forma cristalina for concedida, né? Aqui do Imbruvica, né, que é o ibrutinib, para câncer também, são 111 patentes americanas e só 7 brasileiras, por enquanto, se concedidas. Só tem uma valendo até 2026, as outras estão indeferidas, mas com recurso contra o indeferimento, que se concedidas vão até 2033. Aqui, esse é o Acantera, tem 39 patentes americanas e 13 brasileiras. Também começa a expirar em 2028 com a formulação, com método de redução de pontos de sulfeto. Aí já passa para 2030 com processo de produção, 2032 também com outro processo de produção de composição. E aí essa daqui, do método de tratamento, está em exame, e o uso de metatirosina em células CHO vai até 2035. Vamos lá. Ozempic, que é o semaglutida, são 27 patentes americanas e 9 brasileiras. Também começa todas essas. Esse é o primeiro medicamento, né, da linha de produtos da Novo Nordisk, então começa a expirar em 2026, com o análogo de GLP-1 e o dispositivo de injeção. Tem algumas patentes com os pedacinhos da injeção, né? O uso do agonista foi indeferido e o mecanismo seletor ainda está em exame. O Ozempic é para diabetes e é injetável, né? Aí a gente passa por Rivelsys, que é a semaglutida também, só que é para via oral, tá? E serve tanto para diabetes quanto para obesidade. Uma tem a desistência, uma está válida até 2026, a composição está válida até 2031 e a composição sólida eu uso até 2033. Então, ainda tem 4 patentes aqui no Brasil. E aí o Wegovy, que é o mais recente deles, né, que aí já é injeção para obesidade. Uma está em exame, se for concedida, vai ser válida até 2038, que é da composição. A formulação aquosa até 2041, se for concedida. Aquele análogo de GLP-1 pega todas elas, todos os produtos, que é válida até 2026, e a composição e o kit foi indeferido aqui no Brasil. Então, ainda tem 6 patentes em exame aqui, né? Então, era um pouquinho disso que eu queria falar. Acho que eu consegui não me estender tanto, consegui ficar dentro do tempo. Obrigada. Eu agradeço, Ana Cláudia, foi excelente sua exposição. Inclusive, eu anotei algumas coisas aqui bem interessantes que você falou, né? Primeiro, sobre as estratégias para evitar gastos com litígio, achei muito interessante na questão de propor parcerias. Acredito que isso seja muito mais visto nas empresas do que nos escritórios, porque o escritório sempre chega para a gente o cliente querendo já o litígio, então uma notificação extrajudicial, mas isso é um ótimo
uma ótima forma de o cliente sair da situação de violação, ou então impedir que o outro viole a sua patente, propondo parceria, propondo um licenciamento que acaba sendo importante para ambos, né, no mercado. E, além disso, você falou também sobre a questão das especificidades, a adequação das especificidades da legislação brasileira na hora de depositar um pedido de patente. É bem interessante também, porque a gente tem um grande problema no Brasil, que é a quantidade de patentes, né, concedidas. Então, uma modificação legislativa seria muito importante para a gente nesse sentido. Esses são meus comentários aí. Eu acho muito interessante a área de patentes, inclusive. Então, sua exposição foi excelente. A gente não tem comentários, inclusive, se tiverem qualquer dúvida, a gente pode incluir, pode indicar no chat. Ah, agora surgiu uma dúvida. Tem uma dúvida referente a Yasmin Bugari, que mandou. Tem uma dúvida referente a uma estratégia efetiva sobre o monitoramento de deferimento de patentes verdes. Existe alguma forma de identificar código, né, para identificação das patentes verdes? Olha, tem como você ver o pedido prioritário, né? Agora, dentro da busca do INPI, ainda não tem, né? Assim, todo ano eu mando uma listinha de coisas assim, o mundo ideal da base de dados do INPI, né? Aí eu falo, buscar nas reivindicações, né? Buscar despachos, são coisas que fariam muita diferença, tanto para o redator, quanto para o inventor, quanto para os escritórios. Ajudaria bastante, né? Então, assim, você não consegue ver, você consegue ver pedido a pedido, né, do que sai de patentes verdes, né? Talvez internamente tenha um relatório, acredito que tenha na área, possa ser pedido na área de patentes verdes do INPI, possa ser pedido um relatório. Eles devem ter uma listagem e, dependendo da instituição, acredito que eles passem essa listagem para você conhecer, ou no caso, por exemplo, de uma dissertação, de uma tese, né, talvez até através da academia, você conseguir essa informação, né? Mas realmente você achar, não, só na RPI mesmo, e aí pelo despacho, né, de estratégia prioritária. E aí você identificar qual é o tipo de prioridade. Tem prioritária para a saúde, prioritária, aí vai de acordo com o código de pedir solicitação. Mas aí você tem que ver a cada revista, assim, na base de dados do INPI não tem como você triar por isso daí, né? Você tem que ir na busca mesmo. Eu acho que esse é um problema que muitos sofrem, né? Inclusive escritórios, empresas, enfim, mas acredito que hoje em dia a gente tem recursos que a gente consegue contratar mesmo plataformas que oferecem essa busca mais completa no banco de dados do INPI. Mas isso não é tão acessível para, por exemplo, fins acadêmicos, né? Alguém quer fazer uma pesquisa, não vai assinar uma plataforma justamente só para pesquisar. Sim, sim, O INPI, a plataforma do INPI tem muito acredito, né, a melhorar nesse sentido. Não só a questão de patente, mas também a questão de marcas. A gente tem muito esse problema também em sim. pesquisar marcas, principalmente marcas figurativas, pela sua descrição, pelo despacho, enfim. Então, é um bom comentário, mas até então a gente não tem uma solução, né? Bom, se não tivermos mais dúvidas, eu agradeço a Ana Cláudia. Vou passar agora a palavra para a doutora Natália. Obrigada. Obrigada, doutora. A doutora Natália Domingues é advogada, é mestre em Gestão da Inovação e Empreendedorismo pelo Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UFMG. É doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica da UFMG. Atualmente, ocupa o cargo de assessora da Coordenação Executiva da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, CTIT, e Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG. Tem experiência em elaboração e negociação de instrumentos jurídicos do marco legal de CT e IT, interação universidade-empresa, inovação aberta, propriedade intelectual, gestão da inovação, empreendedorismo acadêmico e política da inovação. A doutora Natália tem a palavra.
Primeiramente, agradecer, né, Evelyn, pelo convite, na sua pessoa, né, extensivo também a BPI, a doutora Ana Cláudia também, que é minha companheira hoje de painel. Então, obrigada pelo convite. Deixa eu compartilhar a tela para a gente começar. Vocês veem a apresentação? Sim. Ah, ótimo. Bom, como para começar a conversa, assim, eu trouxe uma abordagem um pouco diferente e passando por um panorama primeiro, né, aqui da perspectiva da universidade. Então, primeiro, sobre a importância da gente discutir a propriedade intelectual no contexto da universidade, né? Então, primeiro, falando de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e de um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, quando a gente observa, né, e analisa o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente vê que existe uma concentração da infraestrutura e do capital intelectual para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades públicas, né? Então, isso é um diagnóstico, é uma característica do nosso Sistema Nacional de Tecnologia e Inovação, de como ele está organizado. Isso significa que a gente, em termos de empresas nacionais, tem uma baixa vocação inovativa. Isso acaba refletindo, por exemplo, nos ativos de propriedade intelectual. Então, quando, por exemplo, a gente pega o ranking do INPI, a gente vai ver que grande parte ali daqueles primeiros 10, das 10 colocações do ranking vão ser universidades. Isso é um reflexo exatamente dessa concentração dessa infraestrutura do capital intelectual, né? Então, nas universidades federais, né, principalmente, né, nas públicas, que estão essas atividades de PDI, das quais vão resultar novos ativos, né? Perdão, novos resultados que podem vir a ser ativos de propriedade intelectual, né? Eles podem ser protegidos. E uma das formas de proteção é a patente, né? A doutora Ana falou que é talvez o mais famoso, né? Então, de todos eles, mas é sempre importante, aqui a gente vai falar, a gente combinar toda essa estratégia, né? Então, é importante que a gente combine diferentes formas de proteção para a viabilização enfim, né, de um determinado produto no mercado, né? Mesmo que seja patentes, igual a doutora Ana mostrou anteriormente, né? Ou que seja patentes com outros tipos de proteção, né? Patentes com marcas, patentes com programas de computador, ou, por exemplo, enfim, know-how ou outros tipos de API. Mas, enfim, esse cenário de concentração de infraestrutura e de capital intelectual nas universidades sinaliza para a importância da interação com as empresas para que essas soluções que foram feitas lá naquele contexto acadêmico, elas possam ser traduzidas, né, e transbordadas em soluções que a sociedade possa ter acesso, né? Então, isso demonstra que a gente precisa ter uma necessidade de uma estratégia de gestão e proteção da TI no contexto acadêmico e quando a gente vai fazer esses arranjos para a inovação. Então, essa lógica sistêmica, né, ela é um princípio constitucional. Então, a nossa Constituição adota né, o Sistema Nacional de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação, como o norte para a operação das atividades de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, essa lógica sistêmica, ela pressupõe que tem uma interação entre os atores como base. E quando a gente observa essa interação com os atores, a gente vai perceber que tem uma estreita relação com o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual. Então, todos aqueles atores que fazem parte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles têm que conversar também para fortalecer um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual que vá garantir uma proteção e que vá garantir, por exemplo, que a gente consiga montar um sistema robusto que proteja cada vez mais a nossa, né, os ativos que são desenvolvidos no solo nacional e também maximizar a nossa participação nesse cenário, né, patentário e de proteção. Então, a gente vê a importância da atuação conjunta entre os atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
Disso demanda instrumentos jurídicos para formalizar os arranjos de inovação, e é importante nesse mix, né, nesses instrumentos jurídicos e nessa relação, o cuidado da previsão de cláusulas para defender propriedade intelectual. Então, isso garante em alguma medida, esses atores, quando eles vão interagir, de forma a resguardar, né, os seus direitos de propriedade intelectual e as suas proteções, né, os pedidos de patente, as patentes, enfim, que vão vir a ser desenvolvidas. Então, por que, né, falando sobre a universidade, mais sobre o papel da universidade, sobre essa lógica de adoção de estratégia de PI, então, as universidades, elas provêm essas soluções tecnológicas que são derivadas de capital intelectual, de tecnologia, infraestrutura, dentro da própria universidade. Então, a grande parte dessas novas soluções que são desenvolvidas, elas têm uma densidade tecnológica. E exatamente por essa densidade tecnológica, é importante a proteção para que ninguém se aproprie disso, né, sem a devida anuência, sem autorização. E para que esses ativos, né, eles sejam convertidos em favor da universidade. Então, a propriedade intelectual, né, em alguma maneira, ela é um processo de assetização desse conhecimento. Então, se a gente precisa transbordar para a sociedade essas soluções que foram geradas na universidade, a proteção da propriedade tecnológica, da propriedade intelectual, ela é a forma de fazer a conversão em ativo, a assetização desse conhecimento. E, a partir daí, ter os desdobramentos de transferência de tecnologia, enfim, para que essas soluções cheguem ao mercado, né? Não é a universidade que vai colocar no mercado. Então, por exemplo, a doutora Ana trouxe lá um exemplo da patente da Leishitech. Então, a Leishitech, ela é um exemplo de transferência de tecnologia. A Leishitech, ela foi desenvolvida na UFMG. E aí, depois, ela foi transferida, né? Então, é a importância da proteção, e ela foi protegida primeiro por know-how, teve uma série de proteções, depois por patente, continuou o desenvolvimento tecnológico, né? E depois uma patente. Então, hoje, na sua composição, é um licenciamento de uma patente, mas isso demonstra qual que é a importância da gente atentar para a propriedade intelectual como essa forma de transbordamento para a sociedade. Da mesma forma, as ICTs, né, e dentre elas as universidades, as ICTs aqui são as instituições de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, aqui são também aqueles centros de pesquisa que também atuam, né? Eles também são categorizados como ICT. Então, por exemplo, Fiocruz, FUNED, aqui em Minas Gerais, Butantan, em São Paulo. Mas são instituições que normalmente atuam em áreas estratégicas e que estão na fronteira do conhecimento. Então, elas têm também um alto risco tecnológico, e o que isso significa é que muitas vezes tem um potencial, né, de propriedade intelectual, e que normalmente precisa ter esse cuidado dessa proteção, porque ali tem um potencial de ativo considerável. Então, isso tem que ser considerado lá desde o início, de quando um pesquisador vai conversar com uma empresa para começar a pensar numa pesquisa e fazer um NDA, né? Então, assim, é sempre importante esse cuidado, né? Mesmo quando ainda está lá na ideia, enfim, e quando ainda não é protegível, né? Mas já é importante a gente pensar que eu preciso resguardar a potencialidade de gerar uma propriedade intelectual. E é isso que a gente vai ver mais aqui nas próximas partes. E o importante disso e um caráter importante, né, dessa atividade é que esse desenvolvimento dessas soluções, eles contribuem para o aumento da competitividade e da menor dependência tecnológica. Então, hoje a gente fala da propriedade intelectual, né, e dentro da Estratégia Nacional de PI, como um motor do desenvolvimento econômico. E isso é muito importante, né, a gente fazer com que cresça o número de patentes nacionais, né, de depositantes nacionais. Então, é importante que a gente fomente essa competitividade, né, e diminua essa dependência tecnológica,
e, enfim, né, crie mais produtos, soluções, enfim, né, mais tecnologias brasileiras, né? E aí, com isso, tem uma substituição de importação, enfim, que a gente possa ser importador de PI, né? Não deixar de ser importador de PI e passar a ser exportador de PI. Então, passando para os arranjos jurídicos para inovação e propriedade intelectual, a gente hoje tem um marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e esse marco legal de ciência, tecnologia e inovação, ele traz uma série de questões, inclusive a questão da propriedade intelectual nesses arranjos, né? Então, é um bom ponto de partida para a gente ter um olhar estratégico de como que a gente vai atuar de forma a proteger essa PI, né? Então, o marco legal ele nasce com uma forma de trazer desburocratização, trazer uma simplificação de procedimentos, ampliar a participação das ICTs no processo de inovação, e ela tem uma lógica sistêmica, né, o marco legal tem uma lógica sistêmica de trazer essa interação entre diversos atores, de construir ambientes de inovação, de estimular a inovação nas empresas, e para tudo isso tem um regime diferenciado de contratação para inovação. Então, tem uma série de instrumentos jurídicos que são previstos no marco legal de CTI e para os quais, em maior ou menor escala, a propriedade intelectual ela está presente ou ela é central. Existem vários guias do MCTI e do FORTEC, né? FORTEC aqui é o Fórum de Gestores de Transferência de Tecnologia, um fórum nacional, e congrega, né, gestores de transferência de tecnologia de diversas universidades, centros de tecnologia, enfim, ICTs, e foi feito esse arranjo, né, para poder fazer essas cartilhas para orientar a adoção desses marcos legais, desses instrumentos trazidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí é interessante notar que dentro desses vários instrumentos é abordado o aspecto da propriedade intelectual, né, e de como que ele dialoga dentro desses instrumentos. Então, a gente, por exemplo, tem a transferência de tecnologia, que é a concessão de direitos de uso e exploração comercial, né, de uma patente ou de uma API, inclusive a cessão. Acordos de parcerias para a PDI, né? Então, a gente está olhando antes ainda do ativo, mas quando há o objetivo de desenvolver uma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, da qual possa resultar um novo resultado que possa ser protegido por diferentes, né, tipos de proteção. Então, pode decorrer uma patente, por exemplo, de um acordo de parceria para a PDI. A gente vai ver aqui exemplos disso. Alianças estratégicas, as alianças estratégicas, elas são estruturantes, né? Elas são normalmente voltadas para ambientes de inovação, elas são voltadas para o estímulo da inovação, difusão de tecnologia, elas têm um escopo mais amplo, mas elas também podem congregar, por exemplo, a formalização de acordos de parceria para a PDI, e, por exemplo, o fomento, né, de novos empreendimentos de base tecnológica, de novos spin-offs, né, fomento ao empreendedorismo. Então, uma série de ações ali podem ser inseridas nas alianças estratégicas, e é sempre importante ter o cuidado da propriedade intelectual em todos esses. Também a prestação de serviço, né, a encomenda tecnológica. A prestação de serviço é quando já tem conhecimentos e tecnologias já disponíveis, então aqui não tem essa expectativa de geração prévia de propriedade intelectual, mas ela pode acontecer, né? A diferença é que aqui não é um contrato meio, é um contrato fim, é o serviço, né? Mas não tem esse objetivo de antemão, né? É diferente do acordo de parceria para a PDI. E a encomenda tecnológica, a propriedade intelectual, ela também, inclusive, pode entrar como remuneração, né? Então, a gente vê que a PI, ela ali está envolvida em vários dos modelos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, trazendo pela transferência de tecnologia, quando a gente fala dessa transferência, a transferência ela é um gênero e ela tem, de acordo, né, com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e do entendimento que se tem hoje, esse conceito ele não é amplamente difundido, ainda tem uma diferença conceitual significativa, tanto na literatura quanto no próprio trato
desse tema, mas isso é o que se configura a partir do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem transferência estrito sensu, né, sentido estrito, quando a gente fala de, por exemplo, conhecimento, fornecimento de tecnologia, enfim, conhecimento, know-how, a gente fala sobre essa transferência. O licenciamento, aí para patentes, marcas, enfim, são aqueles a propriedade intelectual amparada pela outorga do Estado. Então, por exemplo, uma patente, a gente fala de um licenciamento de uma patente, e a cessão aqui é quando a gente transfere a propriedade, né? Seria, em alguma medida, né, como se a gente fizesse a venda, transfere a propriedade totalmente, né? Enquanto o licenciamento, a transferência, seria, entre aspas, um aluguel, né, uma permissão temporária de uso, né, para exploração comercial, enfim. E existem algumas questões chaves para definir a PI na transferência de tecnologia. Então, por exemplo, definir o ativo é uma patente, então eu tenho que descrever exatamente o título, eu tenho que colocar o número no INPI, a data de depósito, eu preciso definir a aplicação. Então, pode ser que a minha patente, ela vai ter ali várias aplicações, eu posso delimitar qual eu vou transferir, qual, né, vai ser objeto ali do meu contrato de licenciamento, né? Então, qual que é a aplicação? E eu vou delimitando ali a utilização dessa propriedade intelectual. Eu tenho que definir também a territorialidade, em âmbito nacional, em âmbito internacional. A definição também da remuneração da propriedade intelectual. Então, por exemplo, tipo de proteção, tempo de vigência, a definição sobre a quem caberá, né, os custos com a proteção e manutenção. Então, por exemplo, no caso da UFMG, a empresa ela arca com esses custos de manutenção da patente ou de outro ativo de PI junto ao INPI ou outro órgão, né, em âmbito internacional, se for o caso. E é feito o reembolso para o UFMG. Né? É importante também definir a titularidade e a exploração comercial da propriedade intelectual resultante. Então, por exemplo, eu fiz uma transferência de tecnologia, eu continuei o aperfeiçoamento dessa tecnologia. E nesse cenário é importante eu considerar a dependência entre os ativos. Então, por exemplo, é um certificado de edição? É uma prioridade interna? Como que foi esse desenvolvimento? Foi isoladamente pelo licenciado? Foi um desenvolvimento conjunto? Foi, enfim, foi pelo licenciado isoladamente, mas acessou conteúdo da primeira, né, da patente licenciada? Isso tudo eu preciso levar em consideração quando eu vou fazer uma transferência de tecnologia e quando eu vou para justamente proteger se tiver, por exemplo, uma patente resultante. Né? Então, por exemplo, se for um certificado de edição, no caso de patente, né, não tem a possibilidade de inclusão no anterior, né, no pedido anterior, no pedido mãe. Então, tem que levar isso em conta, né, que vai continuar sendo do licenciado, não vai ter a empresa não vai ser inserida no pedido mãe, né, a empresa licenciada. Bom, então, no acordo de parceria para a PDI, ele propõe execução conjunta de atividades de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo por meio da cooperação entre os partícipes. Então, aqui no acordo de parceria para a PDI, eu tenho como objeto a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, das quais pode resultar um novo ativo de PI, né, uma patente. Então, eu preciso ter um plano de trabalho que vai definir os elementos técnicos da parceria. Pode resultar em posterior licenciamento, a gente vai ver esse exemplo daqui a pouco. Esse instrumento é voltado para a resolução de incertezas por meio da cooperação e pode ter ali a possibilidade de insucesso. Então, aqui é o que a gente fala sobre ser um instrumento jurídico de meio, né, e não de fim. Bom, então, sobre a definição da propriedade de PI prévia, né, quando a gente fala das questões chaves de PI nos acordos de parceria para a PDI,
a gente precisa definir se eu vou ter, por exemplo, acesso a uma patente prévia ou a outra API, né, para resguardar o detentor original. E eu vou permitir o uso dessa API prévia. Então, é importante eu ter cuidado disso, né, com essa questão, para eu não... para que eu não tenha o acesso indevido a essa API prévia, né? Então, eu preciso resguardar e delimitar exatamente. Eu preciso também fazer a obrigação da comunicação no caso de resultados. Então, gerou um novo resultado, eu preciso saber, para eu poder, por exemplo, avaliar se cabe algum tipo de proteção, se é patenteável, para que eu deflagre, né, o processo de análise de patenteabilidade, enfim, de proteção e dos outros elementos. É importante aqui eu ter a definição do percentual de cotitularidade. Então, essa API ela vai ser desenvolvida em conjunto, e aí eu vou... Qual é o percentual? Como que vai ser a participação de cada instituição que contribuiu para o desenvolvimento dessa API? Eu vou ter definição prévia, então eu já vou dispor ali, bom, vai ficar X% para a universidade, X%, Y% para a empresa. Ou X%, né? Meio a meio. Né? 50%, 50%. Ou eu vou definir isso posteriormente um instrumento jurídico próprio. Então, como que eu vou prever isso? Né? A definição sobre quem vai ficar responsável pelo processo, pela proteção e o acompanhamento de PI. Como que vai ser o compartilhamento de custos? E outro aspecto é definir, por exemplo, a exploração da propriedade intelectual. Então, eu posso definir isso previamente, eu posso deixar para instrumento jurídico específico, eu posso também prever algumas questões antes e deixar parte no instrumento específico. Eu posso prever, por exemplo, um direito de preferência de cotitular, resguardar a remuneração da ICT em caso de uso, né, para pagamento de prêmio. Então, são vários cuidados que a gente precisa tomar quando a gente está fazendo essa negociação, para que esse produto, processo ou serviço, enfim, chegue ao mercado. E nesse conjunto todo que a gente falou, quem vai ajudar a universidade a fazer todo esse processo de gestão da propriedade intelectual, né? Desde quando a gente está protegendo ela, a mera potencialidade dela no acordo de parceria de PTI, ou quando a gente está fazendo a efetiva proteção de um ativo, ou passando para transferência de tecnologia e para gestão posterior, o núcleo de inovação tecnológica ele vai atuar como a ponte entre esses diferentes atores e também para poder tomar conta das partes de gestão de propriedade intelectual da universidade. Então, o NIT, ele é o órgão, isso pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, pela Lei de Inovação, que é responsável pela gestão da propriedade intelectual na universidade, né? Dentro disso, a gente tem alguns paradigmas do NIT. Então, quando os núcleos de inovação tecnológica conversaram, eles começaram muito focados em gestão de propriedade intelectual e muito focado em proteção de patente. Depois foi vendo a importância de transferir essa tecnologia, né, de fazer uma estratégia com que essa API protegida ela chegue ao mercado. E da importância, enfim, da articulação, das parcerias, né, isso num segundo paradigma. Porém, num terceiro paradigma, né, eu gosto de chamar de NIT empreendedor, é esse NIT que tem essa postura de criar novas oportunidades de negócio. E aí, nesse sentido, é importante que a propriedade intelectual, né, não significa abandonar as missões anteriores, mas significa que a propriedade intelectual ela passa a ter um caráter mais estratégico. Então, por exemplo, começa a ser importante aquilo que a doutora Ana estava falando, de talvez pensar em estratégias defensivas, não só estratégias ativas, né, de proteção. Então, a gente precisa pensar também na análise de patentes como fornecedora de dados, né, e de informações de inteligência tecnológica. Então, é importante também a gente entender esses dados patentários para nortear a própria atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a própria gestão da propriedade intelectual. Então, a gente começa a nortear uma gestão mais estratégica,
né? E com isso tudo a gente essa trajetória, né, ela vem com o amadurecimento do Sistema Nacional de CTI. Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica ele tem essa missão principal, que é gerar o impacto a partir do conhecimento gerado no ICT e fazer essa tradução, né, e ajudar, né, a ser o tradutor, né, desse transbordamento do conhecimento e prover, enfim, ajudar a prover novas fontes de receita para a universidade, o avanço da fronteira do conhecimento, enfim, a fazer essa tradução, né, daquela solução desenvolvida em âmbito acadêmico para a sociedade. Falando agora da CTIT, o FMG, que é onde eu estou, né, então é o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG, é o responsável pela gestão da propriedade intelectual e também por gerir a política de inovação da UFMG. E aqui é importante porque as universidades e as demais ICTs, elas precisam colocar a PI, a propriedade intelectual, dentro da sua política de inovação e determinar uma série de questões, né? É um dos pilares da construção da política de inovação, o trato da propriedade intelectual, junto com outros temas, né? Então, vai fazer a Comunite vai fazer essa interlocução, né, da interação entre universidade, empresas e outros atores. E hoje a gente tem um sistema de NIT misto, né? Então a gente tem servidores e seletistas. Aqui um pouco dos nossos números. Então hoje a gente tem um portfólio que é grande, né? E a gente está fazendo e a gente atua, né, no NIT para justamente fazer novos licenciamentos, transferências de tecnologia e converter esses ativos em novas receitas e outros impactos, né? Aqui, um fluxo geral de propriedade intelectual no NIT, de um modo geral. Então, aqui no início, né, se a gente olha antes, né, teve ali um desenvolvimento e desse desenvolvimento gerou uma notificação de invenção. Dessa notificação de invenção vai vir a definição da estratégia de proteção. Isso aqui eu estou focando em patente, né? Se fosse um programa de computador, seria uma notificação de programa de computador. Mas, enfim, né? Então, teve um resultado de uma atividade de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Eu vou ter ali uma notificação de invenção, depois eu vou ter a definição da estratégia de proteção, a proteção, a divulgação da oferta de tecnologia, a negociação e aí a transferência de tecnologia. Agora, entrando nos casos práticos, né, de patentes e empresas de Deep Tech, eu quis trazer aqui esse recorte de Deep Tech porque são empresas que a propriedade intelectual ela tem uma centralidade, ela tem um papel estratégico. Então, eu trouxe exemplos em que é importante, em que a estratégia de proteção por patente ela foi definidora em alguns momentos. Então, por exemplo, no caso da Biozeus, então teve um licenciamento com exclusividade de uma patente na área de biotecnologia. Então, teve um peptídeo sintético. Esse peptídeo, ele é derivado da aranha armadeira. Então, ele foi isolado e foi observado que ele tinha um componente no priaprismo, né? Então, ele aumentava o fluxo sanguíneo e teria um componente ali de promoção da função erétil. Foi feito um edital de oferta tecnológica, então foi um licenciamento com exclusividade, e teve o contínuo desenvolvimento dessa patente licenciada, que levou a novos aperfeiçoamentos, novas patentes. E essa relação construída levou a vários instrumentos jurídicos. Então, aqui a gente teve o primeiro licenciamento, né, dessa patente, que engloba o PNTX 19. Posteriormente, desse licenciamento gerou da relação que se construiu, foi feito um acordo de parceria, que gerou um outro resultado, esse resultado aqui é independente, que gerou um novo licenciamento, então aqui uma nova patente, né? E aqui, né, depois também desse licenciamento agora da patente em específico, né, teve um aperfeiçoamento dessa patente licenciada, e desse aperfeiçoamento gerou uma patente que é a pulmonar, ela está protegida nos Estados Unidos e no Brasil também, já entrou em fase nacional. Eu sei que tem extensão em outros países, mas eu não vou me lembrar exatamente, que foi cedida para a empresa. Então, essa patente ela foi cedida para
né, da universidade para a empresa, então a empresa não é mais titular. E também dos aperfeiçoamentos foi gerada uma outra tecnologia, que é da formulação tópica contendo esse peptídeo. Então, um novo ativo de PI, uma nova proteção de tecnologia, uma nova patente que também está em sessão. A negociação também está em sessão. E aqui é interessante que a estratégia é normalmente proteger nos Estados Unidos, né, fora, e depois ir entrando com outras, enfim, nas fases nacionais. Isso é uma estratégia da empresa. E não fazer o caminho tradicional, né, enfim. O caso da Aquinano, então, Aquinano são cosméticos, né, e, enfim, cremes para limpeza de pele, enfim, né, para cuidados de skincare. E tudo começou com um pedido de patente que foi licenciado. Ele foi fruto de um acordo de parceria. Então, teve um acordo de parceria entre a empresa Odontotec e a UFMG. Gerou um pedido de patente, que foi esse gel clareador. Dos aperfeiçoamentos dessa tecnologia, né, gerou uma série de outras tecnologias. Então, como estratégia, né, houve o sublicenciamento para empresas do mesmo grupo. Então, do Nanonib, essa empresa é responsável pelo desenvolvimento da molécula, né, e do ingrediente ativo com a base de nióbio. Todas essas tecnologias elas são com base em nióbio. E a empresa IEVA é responsável pela industrialização e comercialização. Então, a gente tem duas empresas ali de um mesmo grupo para poder colocar o produto no mercado. E a partir desse processo, né, desse licenciamento, desse sublicenciamento, teve a continuidade do desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessa tecnologia. Então, uma plataforma de tecnologias. Então, por exemplo, a gente teve uma patente com composições nanofungicidas e outra com compostos sanitizantes com ação bactericida e antiviral, que virou esse produtinho aqui, NIB, que contém esse ativo, né, enfim, que é o Blue Active, e foi identificada a ação bactericida e antiviral. E aqui, né, eles são esses produtos skincare. A Nanonib é um spin-off da UFMG e são tecnologias à base de nióbio, né? Então, são tecnologias que são estratégicas, né, de área estratégica. Por fim, trazer aqui o caso da FAB-NS. A FAB-NS ela é um spin-off também do UFMG. Então, aqui tem um pouquinho do processo de desenvolvimento dela. Então, a gente teve o LabNS, que é o Laboratório de Nanoespectroscopia, e ele, com o desenvolvimento foi feito o desenvolvimento das tecnologias, né, um processo ali de consolidação técnica, depois foi feita o início da concepção ali da spin-off, de qual produto seria, né, e quais produtos estariam encampados na spin-off, e em 2021, a consolidação da spin-off, e nisso teve um licenciamento para a FAB-NS de um conjunto de direitos de propriedade intelectual. Então, aqui teve o licenciamento de pedidos de patente, mas também teve programas de computador, know-how e marca. Todos que entraram, né, foram feitos diversos contratos, né, e esses contratos eles são divididos a depender dos cotitulares e se é equipamento ou sonda. E aqui está um pouco o diferencial dessa tecnologia, né? A FAB-NS, o produto é um nanoscópio. Então, é um microscópio que permite ver na escala nanométrica. E o diferencial dessa tecnologia é essa ponta, né? Essa nanoantena óptica de alta eficiência em formato piramidal. E ele permite, né, o diferencial dessa tecnologia, e também está protegido por diversas né, pelas patentes. Essas patentes têm proteção também internacional. Então, a gente vê a importância de acumular diversos tipos de PI, né? Então, aqui a gente vê enfim, né, que a patente ela tem uma centralidade nesse produto, né, na proteção desse produto. E aqui eu encerro e me coloco à disposição. Muito obrigada, Natália. Foi excelente essa apresentação. Eu acho muito importante, né, de ter essa
esse ponto de vista dos NITs, das universidades também, que são os maiores depositantes de patentes no Brasil, né? Inclusive, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, a BPI fez esse ano alguns treinamentos básicos em propriedade intelectual e a gente teve como parceiros institutos federais, o Sebrae, enfim. E quando a gente teve essa conversa com os institutos federais, eles mostraram muita preocupação quanto ao processo de informação do pesquisador, do inventor, enfim, para proteger a sua patente, sua tecnologia, considerando que existe um processo realmente, né, de bem burocrático dos institutos federais, dos NITs, enfim, para isso. Então, existe também um alto incentivo, uma alta pressão acadêmica de publicação dessas tecnologias, dessas invenções, dessas ideias, as pesquisas, enfim. Então, acho que causa uma certa frustração depois, né, nos inventores, porque não podem proteger sua patente por conta de utilizar a, todo, todo, tudo que os institutos federais podem oferecer, né, de base de pesquisa, enfim, é, e não seguirem esse processo, né? Então, talvez, eu não sei, porque eu não sei muito sobre esse marco legal, mas talvez seja um início de uma solução para esses problemas, né, que são observados. É um ferramental, né? Tem uma parte cultural que, né, você está falando que é bem estratégica, então precisa ter esse reforço da importância da proteção com os próprios inventores. O que o marco, não necessariamente o marco legal, mas a lei de inovação desde 2004 faz é resguardar aos inventores a participação nos direitos de propriedade intelectual, nos resultados, perdão, nos resultados advindos da propriedade, da exploração comercial de PI. Então, mas mesmo com esse estímulo, ainda essa cultura não é tão divulgada, não tão difundida, e alguns ainda têm resistência. Mas é importante a gente criar essa cultura e é o ponto de partida inicial para tudo isso que a gente está falando, né? Então, é entender o que é uma patente, entender que se você publicar, você vai perder a novidade, né? E que, beleza, no Brasil você tem período de graça, mas isso não é uma verdade universal. Tem países que não trabalham com período de graça que você pode perder uma proteção num mercado que seria estratégico ali, né, para a empresa que venha a licenciar. Então, assim, é importante entender, lógico, né, na primeira camada, da importância da existência de propriedade intelectual e da importância de não divulgar antes de proteger, né, e também essa importância mais a fundo de que, olha, tem um momento certo de publicar, né? Tem um momento certo de proteger também, né? Enfim, é uma questão a ser ainda mais trabalhada, assim, de um modo geral. Não, mas é por possibilitar essas discussões, esse debate, né? E também dar voz. Óbvio, vocês já têm muita voz, inclusive, né? As diversidades são bem ouvidas, mas também na comunidade de PI, dos advogados, inclusive, quando vão assessorar, de repente, um inventor ou um acadêmico, é bem importante a gente ter essa noção, esse conhecimento de que precisamos inclusive educar sobre a importância do momento de que você publica a sua pesquisa, inclusive, né, inclusive até no processo de pesquisa, porque se você não chegou no nível de pedir, né, depositar uma patente, né, de ter lá os requisitos necessários para que a sua patente seja concedida, ou qualquer outro poderia fazer isso, correr na sua frente e depositar, e aí seria realmente de outra pessoa. Então, todo o investimento da universidade seria jogado no lixo, basicamente, né? E Fora que tem uma questão que a inteligência, né, enfim, a busca, a gente usa ela para avaliar a novidade, mas ela tem um mecanismo ali que ela é para poder, inclusive, ajudar né, anteriormente no processo, a ver se aquele projeto não está desenvolvendo a roda. Então, se, né, a análise patentária, a busca patentária,
as informações por meio de patentes, né? A patente é porque a base de dados é maior, porque ela é mais disponível, né? Então, ela é a que dá o maior, enfim, né? A maior fonte de pesquisa junto com as publicações, né? De informações tecnológicas, assim. Mas são extremamente relevantes na hora da pesquisa e que nem sempre são, e assim, nem sempre, aliás, é o contrário. A raridade é partir de uma análise, né, enfim, de uma busca, acho que seria uma boa prática, assim, que seria interessante para todos, assim, saber o básico de uma busca de patentária para poder nortear a própria pesquisa e saber que estado ela está, não só buscar em periódico, enfim, né, na literatura. Exatamente. E aí, quanto ao acordo de parceria, eu lembrei logo de um exemplo, né, que eu vi lá quando eu fui ao Instituto Federal do Amazonas, que existe uma parceria do Instituto Federal com a Samsung, de pesquisa. Então, eles dão bolsas para os pesquisadores e é bem naquele formato que você disse, né, com o risco de não ter resultado, mas é bem interessante porque a gente vê que essas parcerias realmente dão resultado, né? Mesmo que exista essa possibilidade de não haver resultado, eles têm essa política, né, eh, de incentivo, enfim, achei muito interessante. Logo lembrei, achei interessante de citar também aqui. Mas olha, obrigada. A gente não tem perguntas, mas se tiverem, ainda temos tempo. A gente deve terminar bem mais cedo hoje. Mas foi uma discussão muito interessante, né? Tanto da doutora Ana Cláudia quanto da Natália. Acho que esses dois pontos de vista são muito relevantes para nós, né? Como eu disse, as universidades são os maiores depositantes, né? Então é sempre importante a gente ter esses debates, esse diálogo. E, bom, como não temos dúvidas, acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço de novo a presença de vocês, o aceite desse convite. Foi realmente muito agregador, realmente, para nós, para mim, principalmente, porque a gente, no dia a dia, não tem esse contato com esse ponto de vista, né, dos núcleos de tecnologia também, quando a gente trabalha em escritório, a gente não tem muito ponto de vista das empresas, a não ser que a gente trabalhe diretamente com a empresa nesse ponto em específico. Então, é, foi muito agregador. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo, gente. Deixa eu só abrir aqui. A gente tem agora amanhã a, o webinar sobre direito autoral e entretenimento com a Carolina Panzolini, que é consultora da OMP, e a Patrícia Porto, que é coordenadora acadêmica do Instituto Dahnemann Sinzen. Então vai ser também um debate muito interessante, né, sobre direito autoral. Se vocês tiverem alguma consideração final, dou a palavra para vocês para a gente encerrar. Só queria agradecer mesmo, parabenizar a Natália, porque é uma dificuldade trabalhar no NIT. Eu já trabalhei com o NIT da UERJ, é assim, cada pesquisador é de um jeito, né? O pesquisador às vezes desenha e fala assim, ó, essa é a minha invenção. Aí você fica, meu Deus do céu. Então, assim, não, publicou, não, só defendeu a tese, só publicou o artigo. Então, assim, Não publicou, não, é só um defesa, aberta, desespero, né? aberta. É um desespero, né? Então, eu queria parabenizar, porque a UFMG ela é uma instituição que promove essa inovação interna de uma forma muito bonita, promove o empreendedorismo dentro dos pesquisadores. Eu acho que está mais do que no caminho certo. Queria parabenizar e parabenizar a BPI por estar fazendo esses workshops que são tão interessantes. E lembrar, avisar o pessoal que vai ter o CIPID, que é o Seminário Internacional de Patentes, na segunda-feira, na Firjan. As inscrições ainda estão abertas até amanhã, é de graça, mas tem vaga limitada. Então, quem estiver no Rio, porque vai ser só presencial. Então, quem estiver no Rio vai ser na Firjan, ali no centro. Tá? A gente vai ter uma mesa de patente com Alexandre Dantas e vai ter uma mesa também de financiamento, que é bem interessante para quem trabalha com tecnologia. Tá bom? Obrigada. Gente, obrigada pelo convite. Eu agradeço também pela oportunidade e foi ótimo. Obrigada, doutora Ana, aprendi muito, é sempre bom, né? E obrigada a todos também, quem está nos assistindo também. Parabéns aqui, inclusive. Só muito obrigada e até a próxima. Espero vê-los amanhã.
Até a próxima. Abraço.